Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje a lição tem como título Ritual e Sacrifício. O destaque continua com a palavra exemplo, porém hoje numa perspectiva diferente. No livro de Levítico, no capítulo 4, lemos no verso 32 a 35 da seguinte maneira: Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Esta passagem tem uma conexão com o seu cumprimento, o seu tipo, na passagem de João, no capítulo 1, verso 29, quando João Batista ele estava batizando, que Jesus estava indo até ele, e João Batista, ao ver Jesus, João Batista logo ele reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de rituais e sacrifícios encontrado aqui no livro de Levítico apresenta exemplos adicionais do que vimos na lição de ontem. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para as verdades do Novo Testamento. Embora os leitores modernos da Bíblia ignorem esses rituais, eles contêm verdades espirituais importantes e de grande valor para os que estudam os rituais. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos de 18 até 21, lemos: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa passagem nos ajuda a compreender esses ritos do Antigo Testamento, sacrifícios, que apontava para Cristo. E no Novo Testamento, esses ritos, eles se cumprem em Jesus Cristo. Talvez você que não tem muito conhecimento sobre estas questões de ritos, de sacrifício, e fica pensando, quem sabe poderia estar passando na sua mente neste momento, mas por que Deus pede sacrifício? Por que o inocente tem que morrer no lugar do pecador? A resposta é porque o pecado entrou neste mundo. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o destino do casal era a morte. Mas em vez deles morrerem, o cordeiro
que era um símbolo de Cristo, morre no lugar deles. Mas por quê? Porque para Deus poder perdoar o casal, para Deus poder perdoar a humanidade, Deus tinha que cumprir a sua palavra. Porque senão Deus, legalmente, diante do universo, Deus não teria condição de apresentar como justo diante das suas criaturas, diante do universo, se ele perdoasse a humanidade sem pagar o preço. Para que a humanidade pudesse ser perdoada, Deus se coloca no lugar da humanidade, morre no lugar da humanidade para adquirir o direito legal de perdoar o ser humano, de me perdoar, de perdoar você também. Por isso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se o sangue não fosse derramado, não teria como sermos perdoados pelos pecados que cometemos. E no Antigo Testamento, a maneira de simbolizar essa troca, usava-se então o símbolo, usava-se o cordeiro como um símbolo de Cristo que viria e morreria no lugar do pecador. Um ritual é um excelente comunicador de valores e informações importantes e precisa ser entendido em seu contexto. Geralmente, para ser eficaz, ele requer tempo e local específicos e uma sequência predeterminada de ações. Quando lemos as ordens no Antigo Testamento acerca do sacrifício, fica claro que Deus deu detalhes muito específicos sobre o que poderia ser sacrifício e quando, onde e que ritual e procedimento deviam ser adotados. O ponto central de muitos rituais era o sangue, o derramamento e aspersão do sangue. Essa descrição não é bela, nem devia ser, pois trata de coisas mais horrendas do universo, que é o pecado. Por causa do pecado é que passou a ter esses derramamentos de sangue, esses animais inocentes que morriam no lugar do pecador, simbolizando a Cristo que viria, que morreria no nosso lugar. Qual é a função exata do sangue e por que ele tinha que ser colocado sobre os chifres do altar? Embora a maioria dos rituais associados ao santuário pareçam em formas prescritas, ou seja, há instruções de como fazê-los, eles nem sempre incluem todas as explicações. Talvez seja porque o povo já entendia o que tudo aquilo significava. Afinal, o povo de Israel compreendia o significado do sangue. Levítico capítulo 17, no versículo 11, podemos compreender que sangue é vida. O verso diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Para que a pessoa pudesse permanecer viva, era necessário fazer uma expiação, e essa expiação se faz com sangue. Contudo, Levítico 4, de 32 a 35, contém uma explicação importante. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do pecado que ele cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Está escrito em Levítico 4, 35. Ou seja, o sangue era essencial para a expiação, o meio para justificar pecadores diante do Deus Santo. Os sacrifícios são tipos, modelos da morte
e do ministério de Cristo por nós. Se não fosse a morte e o ministério do Senhor Jesus Cristo no santuário celestial, todos nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança para a humanidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o sacrifício, louvado seja o ato de amor, de bondade do nosso Senhor, que por meio dele nós temos esperança de vida eterna. Maravilhoso Pai, muito obrigado por se entregar por nós, muito obrigado por assumir o nosso lugar, obrigado por pertencer ao reino do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fez por nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.